Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Vamos à Santa Missa, há aqui mais uns lugares, por aqui à frente, para quem desejar sentar-se. Quem tem vergonha de passar aqui por dentro pode ir pelo jardim, por fora, e encontra um lugar para se sentar. Hoje ouvimos um evangelho muito importante para a tradição católica, para o sentido da fé que nos une aqui assim. Nós somos católicos, é um texto muito importante que ouvimos do evangelho, que valoriza a vocação, o ministério, o serviço que Jesus dá a Pedro e pede a Pedro. Então a primeira distinção entre o que é a Igreja Católica e o que são as seitas. Estamos aqui assim reunidos na Igreja Católica e, portanto, o que descreve a Igreja Católica é este facto mesmo de nós acreditarmos naquilo que Jesus deu a Pedro. Nós acreditamos na fé, na experiência, nós acreditamos nos dons, nós acreditamos nas coisas todas que Jesus entregou a Pedro. Portanto, a nossa religião é aquela religião que Jesus entregou a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O pronome é muito importante. A minha igreja, a igreja de Jesus, está onde está Pedro. Muitas vezes o disse, repito, nos dias que correm, não está onde está o pastor Joseph Smith, onde está o bispo Edir Macedo, não está onde está o Jorge Tadeu, não está onde estão os 1000 fundadores de 1000 seitas que pululam por aí. Outra coisa também, outro tema, o Lutero e o Calvino, que também se percebe que a Igreja de Jesus, na plenitude dos dons de Jesus, também não está onde estão esses homens, embora seja outro grupo de homens, outro grupo de experiências. Lembro que nós estamos aqui assim por causa da fé. E as seitas, antes de mais, são experiências religiosas. A religião e a fé não coincidem. Quando eu fecho os olhos, quando eu tenho trepidação, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um entendimento de coisas que são muito misteriosas, eu estou a ter uma experiência que pode ser mais ou menos religiosa, pode ser mais ou menos equilibrada psicologicamente, pode ser mais ou menos perturbada. Mas quem está a falar é a minha cabeça, quem está a falar é a minha psicologia, quem está a falar é a minha emotividade, é a minha sensação, quem está a falar é a minha biografia, de onde é que eu venho. Quem está a falar é o que está cá por dentro, debaixo da terra. Há lava, debaixo da terra há muita combustão e de repente, enquanto o que está debaixo da terra rebenta, e rebenta um vulcão e rebenta um tremor de terra. Então, uma coisa são as religiões, neste sentido, de coisas que estão cá por dentro e que são muito fortes e que nos emocionam muito e que muitas vezes se descontrolam e que nos descontrolam. As seitas são, antes de mais, movimentos religiosos. Quer dizer, movimentos que vêm de dentro do homem, pessoas que pensam de uma forma geral, mas nem sempre genuínas, pessoas que tiveram vibrações, tensões genuínas. Há alguns que começaram isto por causa de negócios, perceberam que havia uma oportunidade de um negócio. Já apanhei eu próprio pessoas que na sua casa começavam lá um negócio religioso, recebiam pessoas,
adivinhavam o futuro, faziam promessas, etc. Enfim, mas a maior parte destas pessoas que têm estas religiões têm religiões, a coisa começa de um movimento espontâneo e genuíno. Mas o que é importante é que o que vem ao de cima é o que a pessoa imagina, sente, é o que é seu. Outra coisa é a fé. E a fé tem que ver com este momento em que o que Jesus diz ganha ao que eu penso. O que Jesus diz ganhou ao que eu sinto, ao que eu penso, ao que eu acho. O que Jesus disse ganhou à minha mente. Portanto, a fé é sempre resposta à palavra de Jesus. A religião é uma iniciativa privada. As religiões são iniciativas privadas. Muitas religiões são iniciativas privadas, às vezes de grandes interesses privados, de grandes grupos privados. A religião é o homem à procura de um entendimento das coisas, de um sentido das coisas. Outra coisa é a fé, que é sempre uma resposta de quem estava mais ou menos atraído ou mais ou menos distraído a uma palavra que Jesus disse. A fé é perante o tu, as religiões são perante o eu. Então, o que aqui se nos coloca, antes de mais, esta chamada de atenção para que a Igreja de Jesus está onde está Pedro. A Igreja de Jesus está onde está Pedro. Há pessoas que andam no Reiki, há pessoas que dão cartas, há pessoas que acreditam nas energias, há pessoas que vêm aqui, que vão ali, há pessoas que com facilidade vêm aqui, mas também vão a senhoras que adivinham o futuro. Essas pessoas todas andam na confusão. A confusão é a fusão e, portanto, não andam perto de Jesus, não andam na força de Jesus. Quem anda para essas coisas anda perturbado e anda muito perturbado e ainda não percebeu o essencial. Então, enfim, nessas religiões, o que é importante, fundamentalmente o que é importante é o tremendo, é o que faz tremer, é o tremendo. Na nossa fé, o que é fundamental é a comunhão. A grande promessa de Jesus não é uma promessa religiosa. Venham comigo e as coisas que vocês todas imaginaram hão de acontecer maravilhosamente. A grande promessa de Jesus não é de que vai ser tudo fácil. A grande promessa de Jesus é que venham comigo e eu estou convosco. Venham comigo e eu estou convosco no muito, para vocês não ficarem excitados e vaidosos. Venham comigo e eu estou convosco no muito pouco, para vocês não ficarem deprimidos, assustados. Venham comigo e eu estou nos dias todos, para que os dias todos tenham mais beleza, tenham a beleza que eu dou aos dias. Bom, então, não é igual, não é verdade que Deus é o mesmo em todos os lugares. Isto o que interessa é andarmos por cá, aqui ou ali, porque Deus é igual por todos os lugares. Se os pais pensassem isso dos filhos, quando os filhos nascem, é uma confusão nos hospitais, venham com uma criança qualquer, o que interessa é um bebê. O que interessa é um filho. Não interessa um filho, interessa o teu filho. Não interessa um Deus qualquer, interessa o Deus que se mostrou em Jesus. A ideia de que, tudo somado, as coisas que o padre diz não interessam muito, porque o que interessa é Deus, como é óbvio, é um sacrilégio, é uma profanação. A ideia de que o que Jesus disse, o que Jesus trouxe, o que Jesus manifestou, o que Jesus ofereceu, bom, a gente pode passar por cima disso, porque o que interessa é o que a gente pensa, o que interessa é o que a gente imagina, como é óbvio, e significa que o único Deus em que acreditas é em ti próprio, que és fabricante de deuses. Um passo à frente. Hoje assistimos também, nestas leituras, a uma distinção entre a velha religião de Israel e a religião de Jesus. A primeira leitura é importante para os cristãos porque traz um episódio que depois nos faz perceber também as palavras de Jesus no Evangelho e que, aliás, depois também vão voltar no Apocalipse. Então, há um primeiro-ministro chamado Shebna. O primeiro-ministro é muito desonesto e vai lá o profeta e diz: Deus quer que sejas demitido, e há de vir outro chamado Eliacim. E, portanto, é uma promessa do profeta em nome de Deus a este novo primeiro-ministro, e diz-lhe que ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, porei aos seus ombros a chave da casa de David, há de abrir sem que ninguém possa fechar, há de fechar sem que ninguém possa abrir. Esta promessa depois vai estar aqui assim trazida, quase letra por letra, por Jesus a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te as chaves do reino dos céus para ligares na terra
será ligado e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, os antigos, os cristãos que conheciam melhor a Bíblia, porque ainda conheciam as línguas antigas, sempre gostaram desta assonância. O último grande chefe religioso de Jerusalém chama-se Caifás. E o nome que Jesus dá a Pedro, na língua hebraica, é Cefas. Caifás e Cefas começam com a mesma letra e têm assonância e são palavras que têm uma proximidade e, portanto, havia uma antiga insegurança que estava em Shebna, que estava em Caifás, e há agora uma nova promessa que é dada a Cefas, é dado a este que tem esta missão. Bom, a nossa religião, a palavra religião não é uma palavra negativa, a palavra religião é uma palavra que precisa de ser purificada. A religião é um movimento que vem de mim para o cosmos. A palavra fé também precisa ser aprofundada. A palavra fé quer dizer que o que Jesus disse vai se tornando cada vez mais e mais importante. É importante que a nossa religião se case bem com a nossa fé, é importante que a nossa religião humana se encontre bem com o dom que Jesus fez a Pedro e que faz à Igreja. Bom, então, estamos aqui assim, também num passo, que é este passo da religião antiga, do antigo judaísmo, para esta religião nova, esta nova aliança que surge em Jesus e que Jesus dá aos seus apóstolos. Bom, o que é que isto significa? Significa que a partir de agora o que ainda era tateado, era incompleto, era insuficiente para os judeus, agora vai se tornar manifesto, vai se tornar evidência, vai se tornar certeza a partir de Pedro. Então aqui chegamos. Lembro que esta leitura nos faz passar por estas coisas todas. Naquele tempo Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe. Era uma cidade nova, era uma cidade recente. Nós hoje as nossas cidades são todas muito antigas, o mais que temos é bairros novos. Era uma cidade muito antiga e que lá o chefe da zona chamava-se Filipe, era neto do Herodes, do grande Herodes, do Herodes o Grande, e deu o nome à cidade, deu o nome do imperador, como é óbvio, era para que o imperador ficasse envaidecido e que depois o favorecesse a ele. Bom, o lugar onde acontecem estas coisas é lá no norte de Israel, onde há uma montanha muito importante, os montes que chamamos Golã, o Monte Hermon, e é onde nasce o Rio Jordão, de 3 fontes separadas, depois nasce o grande caudal que vai dar o Rio Jordão. Então, estamos aqui assim, num lugar original, onde se juntam estas duas coisas. Junta-se uma fonte muito antiga, um rio muito antigo, uma grande fonte, um grande caudal, e ao mesmo tempo uma cidade nova, onde os homens procuram estar bem com os poderes temporais. Então, este lugar deste grande caudal de alguma maneira, este grande caudal são as religiões que querem vir por aí afora a regar os territórios dos homens, as religiões que querem vir por aí afora a regar os desertos, as religiões que querem vir por aí afora a dizer aos homens que por ali assim há fecundidade. Ora bem, estas religiões que também procuram atravessar as cidades dos homens, Cesareia de Filipe, atravessar onde os homens vivem e dizer as coisas fundadoras, dizer as coisas fundamentais. Mas não. Mas o grande caudal não é o Rio Jordão. Mas a nossa missão não é passar pelo meio da cidade e no meio da cidade deixar claro, no meio da cidade continuem a haver estes nomes que não são nossos. Cesareia de Filipe. Então o que é que se passa? Jesus, ele próprio, apresenta-se como um novo caudal.
E Jesus apresenta na cidade o nome, esse sim, o nome que dá sentido à cidade, portanto, o nome que salva a cidade. O que salva a cidade não é ser Nova Iorque, o que salva a cidade não é ser América, o que salva a cidade não é ver muito dinheiro, o que salva a cidade não é ter muito moderna, ser muito eficaz, o que salva a cidade é o nome de Jesus poder ser dito na cidade. E então, penso que é aqui que estamos. Bom, chega um momento em que Jesus faz um inquérito, Jesus faz umas perguntas que eu penso que chamam catequese. Jesus não está propriamente interessado em saber os índices de popularidade, quantos por cento de pessoas gostam de mim, quantos por cento de pessoas me conhecem. Jesus está interessado em esclarecer as pessoas que vêm com ele, em que as pessoas que vêm com ele tenham uma fé aprofundada. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E as respostas não são mentirosas, mas são muito incompletas, são muito insuficientes. Então Jesus faz um inquérito e o que houve é o que dizem as pessoas que têm pouca proximidade com Jesus. Se começas a faltar à missa, se não vens à confissão, se não vens à Eucaristia, se não tens catequese, vais dizer vulgaridades. Mais cedo ou mais tarde, vais dizer vulgaridades sobre Jesus. Que é um homem, que é um grande profeta, Jesus sim, a Igreja não. No fundo, então, a impotência de Jesus. Jesus era um homem bom, mas de tal maneira trapalhão e de tal maneira incompleto que não conseguiu fazer nada de certo na vida, nem conseguiu fazer uma organização que levasse por diante os seus ideais. Jesus era tão incompetente, tão insatisfatório nas suas realizações, que aquilo que ele queria, que era ter um grupo que lhe fosse fiel, isso não conseguiu, e é o que as pessoas dizem. Jesus sim, a Igreja não. Quer dizer que Jesus não se conseguiu desembaraçar para que a sua grande intenção acontecesse entre os homens. Então as respostas que as pessoas dão são respostas tanto mais incompletas, quanto mais as pessoas andam mais desligadas dos que vêm com Jesus, do grupo dos que vêm com Jesus. Até que chega a uma certa altura e alguém fala sozinho. Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Então alguém falou sozinho. O Papa é sempre alguém que fala sozinho. Quando o Papa diz mundo, quer dizer, se o Papa fala como falou o mundo, então já não está a cumprir a sua missão, está a dizer o que o mundo esperava que o Papa dissesse. Se o que o Papa diz é o que o mundo diz, então já não está a falar sozinho, está a falar como os que estavam a falar antes. Uns dizem isto, outros dizem aquilo, começam a dizer começam a dizer generalidades, e estas generalidades são inconsistentes, estas generalidades são maioria, e estas generalidades são vulgaridades. Há um momento absolutamente decisivo, que é quando ele fala em nome de uma singularidade, chamamos desta palavra coragem, quando fala em nome de uma coragem. As pessoas falam sozinhas, às vezes é fácil a pessoa, num casamento, numa mesa, numa discussão, alguém que levanta a voz e que fala sozinho e que percebemos que é um orgulhoso e que o que está a dizer está a extremar a sua posição, está a extremar o seu discurso, porque apenas o que lhe sobra é abundância, é orgulho, e portanto a única coisa que ele está a dizer não é uma ideia, está a dizer eu, e põe-se em bicos de pés. Quando Pedro fala, lembro João Batista. Quando Pedro fala como João Batista. As grandes representações de São João Batista, aqui da igreja é uma modesta representação, as grandes representações de São João Batista, as mais maravilhosas, há sempre um dedo, uma mão e um dedo muito comprido, com ele a apontar para o outro. Falar sozinho não é falar de si próprio, falar sozinho é apontar para o outro, é apontar para Jesus. Então, o discurso de Pedro é o discurso de João Batista, que é um discurso apontado para o outro. Podemos falar, dizer coisas solitárias, dizer coisas sozinhas, que não são do orgulho, que não são cheias de amor próprio. O Lefebvre era um homem que falava cheio de amor próprio, o Lutero era um homem que chamava cheio de amor próprio, o Calvino, são pessoas em que, acima de tudo, estão eles próprios as suas ideias. Ao contrário, Catarina de Sena, que corrigiu o Papa da altura, são pessoas que, quando falam a apontar para Jesus. Como dizia João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Então temos aqui assim a grande afirmação da coragem de Pedro. Pedro fala sozinho em nome de uma revelação. Pedro não fala sozinho, antes de mais, em nome de uma sensibilidade, não fala sozinho em nome porque estudou mais que os outros, porque teve melhores pessoas que os outros. Jesus diz o que é que distingue Pedro. Jesus diz que o que distingue Pedro foi o que Deus deu para distinguir Pedro. Feliz ti, Simão, porque não foram
a tua família, não foi a tua escola, não foi a tua faculdade, não foi o teu curso, não foi o teu trabalho que te ensinou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. O que tu sabes a mais, Pedro, não sabes porque és muito bom. O que tu sabes a mais, sabes porque Deus te deu. Este é o privilégio da Igreja e chama-se ortodoxia. O privilégio da Igreja é saber o que Jesus sabe. O privilégio da Igreja é conhecer o que Jesus conhece. O privilégio da Igreja é ter uma opinião de Jesus, que é a opinião que Jesus deu aos homens. Chama-se isso dogma. A Igreja sabe Jesus como Jesus sabe de si próprio. A Igreja sabe de Jesus o que Jesus sabe de si próprio. Não foi a tua biografia, não foi o teu currículo que te revelou estas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus perguntou quem é que diz os homens que eu sou, e Pedro diz, tu és o Messias. E Jesus vai responder a Pedro, tu és Pedro, tu és o Messias, tu és Pedro. Então percebe-se que há aqui assim uma interligação entre as duas realidades. Bom, o que é que Pedro disse? Pedro disse o primeiro dogma. Pedro disse o primeiro credo. Pedro disse o que é fundamental. E o que é fundamental? É saber que em Jesus estão todos os dons de salvação de Deus. O que é ser o Messias? É ter tudo o que Deus tinha prometido. Tudo o que Deus tinha prometido de bem, de justiça, de força, de amor, de perdão, de salvação, de santidade. Tudo o que Deus tinha prometido de perigo, de que o perigo de Deus seria a vida dos homens, o perigo de Deus estaria na vida dos homens, para que os homens fossem muito mais longe do que a pequena comodidade da sua vida. Então, tudo o que Deus tinha prometido que estaria no seu Messias, eis que Pedro reconhece que está em Jesus. O que é a grande palavra que Pedro diz a Jesus? Mas que palavra extraordinária é esta? Pedro reconhece que nesse que está aí, nesse que está aqui à minha frente, nesse que eu vejo, nesse que está em contacto comigo, nesse com quem estou a conversar, está todo o poder de Deus, está toda a vida de Deus, está toda a salvação de Deus. Este é o privilégio da fé, este é o privilégio que nós temos em sendo católicos. Todo o dom que Deus queria dar aos homens, nós reconhecemos em Jesus. E esse é o privilégio que Jesus deu à Igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Todo o egoísmo, todo o individualismo, o egoísmo e o individualismo são um casamento homossexual, o individualismo e o egoísmo estão-se muito bem um com o outro, não têm fecundidade, estão fechados sobre si próprios. Todo o egoísmo, todo o individualismo, como é óbvio, detesta a Igreja. A Igreja, é por onde me levam os meus próprios passos. A Igreja, eu é que decido os meus horários, eu é que decido os meus dias, eu é que decido as minhas decisões. Pois bem, a grande vitória desta fé que Jesus dá a Pedro é percebermos que esta fé é para gerar uma comunidade. O que Pedro respondeu sozinho gerou um povo, gerou uma certeza, gerou uma comunhão. É aí que eu quero estar, é aí que eu quero viver, é com estes que eu quero atravessar a história, é com estes com quem eu quero estar. Pois bem, então que o Senhor nos dê termos esta disponibilidade, esta docilidade, esta humildade, esta maneira de estar na vida pobre, de recebermos o que Deus deu a Pedro, o que o Senhor deu a Pedro. Assim teremos as riquezas de Deus. Aceitando em pobreza o que Deus deu a Jesus, nós temos uma experiência da força que se chama comunhão. Nós temos uma experiência da liberdade que se chama perdão. Nós temos uma experiência do que faz sentido que se chama serviço. Nós temos um sentido da vitória que se chama esperança, que acolhendo o que Jesus deu a Pedro, nós recebemos estes grandes dons, estes dons decisivos que têm que ver com a nossa comunhão católica. Levantamos, professamos a fé.